Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem de fé para dizer para vocês, você que está aí desse lado aí, vendo esse vídeo, uma palavra de fé, uma palavra de vida, para animar os nossos corações. Essa palavra de fé encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Está escrito o seguinte: em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levava um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Esta notícia se espalhou por toda a Judeia e pela redondeza inteira. Meus irmãos, hoje, popularmente conhecido como Dia dos Santos, Dia de Todos os Santos, pela Igreja Católica e muitos outros cristãos guardam esse dia. Esse dia antecede também ao Dia dos Finados. E essa passagem bíblica nos revela uma coisa interessante: o encontro da vida com a morte. De um lado, a morte representada por um cortejo, onde a mãe de uma viúva vinha com outros companheiros, trazendo o seu filho no caixão. Do outro lado, Jesus, seus discípulos e uma grande multidão, vinham. E as duas multidões, a multidão do cortejo fúnebre e a multidão que acompanhava Jesus, se encontraram. A morte representada pelo filho da viúva que estava morto. A vida representada por Jesus Cristo, que veio ao encontro. E encontrando-se a vida com a morte já não existe mais. Então, meus irmãos, o dia de finados, onde todos nós sentimos a tristeza, sentimos angústia, choramos, lamentamos pelos nossos entes queridos que se foram, pai, mãe, irmão, irmã, primos, tios, enfim, os nossos entes queridos se foram. E quando isso acontece, é doloroso para uma família. Uns se unem mais, outros se dividem. Então, a morte, ela existe para dividir o homem da vida normal de uma vida eterna. A vida normal se interrompe ali, por ocasião da morte. E aí entra a vida eterna. Só que, meus irmãos, que esse encontro da vida eterna, representado por Jesus, com a morte representada com o filho da viúva de Naim, esse encontro ainda hoje se realiza. Quando um ente querido nosso se vai, ele vai ao encontro de Deus. Esse encontro de Deus, que é vida, a morte já não existe mais. Nós lamentamos muito pelos nossos entes queridos que se foram. Nós choramos, não é? E isso traz dor, traz lembranças. Quantos de nós aqui perdemos entes queridos e temos lembranças boas, lembranças alegres, e quando nos lembramos, nos traz tristeza, nos traz angústia, porque nós não queremos perder. Ninguém aceita a morte. Ninguém, em sã consciência, aceita a morte. Nem Jesus Cristo aceitou a morte. Tanto é que ele ressuscitou ao terceiro dia. É aí que está o grande mistério. Jesus Cristo, que representa a vida, que é a vida em si, a vida eterna, tomou a nossa morte, tomou os nossos pecados lá no madeiro, na cruz, lá naquele monte chamado Calvário, e assumiu nossas dores, assumiu os nossos estigmas, as nossas angústias, e levou consigo. E no lugar da morte, colocou a vida. E no lugar do pecado, colocou o perdão. Todos nós estamos caminhando para a morte. Não é? Todos nós caminhamos para a morte. E a morte, ela não escolhe quem é negro, quem é branco, quem é alto, quem é baixo,
quem é rico, quem é pobre. Não escolhe quem é de religião tal ou de religião Y. A morte simplesmente chega e leva. Até lá, até chegar o dia da nossa morte, nós temos algumas coisinhas que nos preocuparmos. Primeiro, a nossa forma de viver. Como estamos vivendo? Como é que eu estou? Será que eu estou de acordo com a vontade de Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer. Porque a morte, ela traz esse momento de reflexão. Ela traz dor, ela traz choro, ela traz lamento, mas ela também traz uma oportunidade de a gente refletir. Como é que eu estou diante de Deus? A segunda pergunta que devemos fazer, por ocasião da morte que se aproxima de cada um de nós, é: como é que eu estou com o meu próximo? A segunda pergunta. Não é? Porque, minha gente, tanta gente que já se foi e não deixou saudade. Pelo contrário, deixou revolta na família. A família se divide por causa de terra, por causa de herança, por causa de dinheiro, por todas as coisas. Às vezes, entendeu? A morte, para muita família, é muita divisão. Então, a segunda pergunta que devemos fazer, esperando a nossa morte chegar, é essa: como eu estou com o meu próximo? A terceira pergunta que eu devo fazer é: como eu estou comigo mesmo? Entendeu? Às vezes a gente não se ama. Quando é que a gente não se ama? Quando a gente odeia o próximo. Quando é que a gente não se ama? Quando a gente deseja o mal ao próximo. Porque todo mal que a gente deseja o outro, todo ódio que a gente lança no outro, você sabia que volta para a gente? Volta. É por isso que nós temos que ter palavras de bênção. Palavras de bênção para dizer para o nosso próximo. Perdão para dizer para aqueles que nos fazem mal. Tanta gente morre espiritualmente, psicologicamente e até socialmente porque não perdoa o outro, porque tem algo contra o outro. Então a morte nos traz essa oportunidade de nós perdoarmos uns aos outros, nos aproximarmos uns aos outros, nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do nosso próximo e nos aproximarmos de nós mesmos. Às vezes nós existimos, mas estamos distantes de nós mesmos, mergulhados no sofrimento, mergulhado em outras coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, mergulhado em devaneios, não é? Paixões terrenas. Quando eu falo paixões terrenas, tem gente que busca demais o dinheiro, tem gente que busca demais o prazer, tem gente que busca demais tanta coisa que não traz felicidade. E a morte nos traz a oportunidade de pensarmos como nós estamos com Deus, como nós estamos com o nosso próximo e como nós estamos com o nosso Deus, conosco, com a gente mesmo. Então, amanhã é costume as pessoas levarem coroas, levarem velas, levarem flores. Tem gente que leva até comida. É normal isso? É a cultura do povo, é normal. A gente entende, é o carinho que o povo manifesta por aqueles que já se foram. Mas eu quero que você saiba uma coisa. A pessoa que deixou a vida, nos deixou, ela simplesmente está em bom lugar. Ela está com Deus. Ela não está mais participando do sofrimento do mundo. É um consolo para a gente. A gente sente saudade? Sim. Nós sentimos saudade. Mas uma coisa é certa. Eles estão com Cristo. Estão ressuscitados com Cristo. Porque quem morre em Cristo não está morto, está vivo. Eu sinto muita tristeza. Porque eu perdi a minha mãe há 4 anos. Eu lamento muito por ter perdido a minha mãe. Não é? E muita gente lamenta por ter perdido seus pais. Mas ao mesmo tempo me consolo, porque ela está com Cristo. Ela está com Cristo Jesus. Não é? Então o nosso pensamento é isso. Façamos as nossas visitas ao cemitério. Não é? Quem gosta de visitar. Façamos as nossas homenagens. Mas a gente devemos ficar animados. Tá certo, eles não estão mais conosco, mas eles estão com Deus. Existe uma música cristã que diz o seguinte, assim: nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. É assim que nós esperamos. Nós estamos caminhando para o encontro de Deus. Cedo ou tarde, nós vamos também morrer. Até lá, nós temos a oportunidade de buscarmos a santidade, de buscarmos o apoio do Espírito Santo e buscarmos o apoio um dos outros, não é? De viver melhor uns com os outros. Esta é a minha mensagem para consolar o coração de vocês. Eu senti a necessidade disso, desde ontem que eu senti a necessidade de passar essa mensagem.
Porque assim como eu sinto falta da minha mãe e muitos outros sentem falta dos seus entes queridos, eu tenho certeza que você também está sentindo. Eu queria partilhar esse consolo. Se tiver de chorar, chore. Se tiver de sentir tristeza, sinta tristeza. Mas não deixe de sentir alegria. A alegria de saber que Jesus Cristo está com aquele seu ente querido, com aquele seu parente que se foi. Deus está conosco e também está com eles. Nós vivemos no mundo temporal, mas eles vivem no mundo atemporal. Aqueles que se foram, não vivem mais nesse mundo temporal, mas vivem no mundo atemporal, isto é, na eternidade. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.